Chegamos ao final do mês de março e, como é do habitual, trazemos o resumo das notícias e dos eventos realizados aqui no Unipiaget no mês de março. Por isso, convido-lhe a fazer uma retrospectiva para o mês de março aqui na Unipiaget de Cabo Verde. Logo na segunda semana do mês de março, a Unipiaget de Cabo Verde acolheu um conjunto de atividades que deu espaço para a apresentação dos novos membros da Associação de Estudantes da Unipiaget de Cabo Verde, esclarecimento sobre a segunda edição do concurso Bolsa Cabo Verde Digital e uma conversa aberta sobre o voluntariado e o associativismo. O evento desta quinta-feira, 11 de março, no auditório da Unipiaget, serviu para a apresentação e tomada de posse dos novos membros da Associação de Estudantes da Universidade João Piaget de Cabo Verde. Uma nova equipa constituída por 24 estudantes do primeiro ao quarto ano dos diversos cursos que assumem a partir de agora a responsabilidade de representar os interesses dos estudantes da Unipiaget. Ali nós não queremos chamar alunos para nos unir a um liga, não querer mais convivência, não querer mais dinâmica de aluno, não querer para alunos se sentir mais ativos, mais alunos mais motivados, se sentir mais motivados para estar na PG. Então não tem algumas atividades. Primeiro tudo é ganhar confiança de alunos, que não querer primeiro, então algumas atividades não quero começar nisso, que é atividade de esporte, alguns convívios. Depois também não querer incentivar alunos a estudar mais, a ter mais paixão para a PG. A Associação de Estudantes pode ainda contar com a colaboração da Provedoria de Estudantes da Unipiaget para a realização e concretização dos planos e das atividades que vão beneficiar sobretudo os estudantes com necessidades educativas especiais. A Provedoria vai continuar, a trabalhar em parceria com a Associação para que tenhamos realmente esses propósitos a serem atingidos. Desde sempre, claro, nos disponibilizando por apoiar essa nova equipa, ainda não tenho alguma experiência, a saber realmente como é que irão estabelecer ou planificar, desde a questão da planificação das suas atividades até a questão da própria organização em si, ou de saber identificar os principais problemas dos nossos estudantes ou do atendimento dos estudantes em matérias de ordem diversa dentro da universidade, porque é imprescindível, a Provedoria por si só não consegue dar vazão. Então temos realmente ter a associação a trabalhar nesse departamento de apoio ao estudante realmente para podermos ter mais respostas. A tarde de quinta-feira ficou também reservado para a sessão de esclarecimento sobre a segunda edição do concurso Bolsa Cabo Verde Digital, que oferece a oportunidade aos estudantes com ideias empreendedoras de base tecnológico. O programa traz sempre algo diferente. Obviamente, nós na primeira edição aprendemos muito e para esta segunda edição trazemos esses ensinamentos todos, o conhecimento adquirido durante a primeira edição. Sabemos dos desafios que a pandemia nos impõe em termos de desenvolver ações de campanha presenciais para angariar mais participantes, mas a nossa presença aqui na Universidade é precisamente para sensibilizar, para informar os alunos não só de cursos de tecnologia, mas também de cursos afins, para ousarem, portanto, candidatar, ousarem pensar nos seus próprios projetos, desde que tenham uma componente tecnológica, e a Bolsa Cabo Verde Digital cria todas as condições para que possam desenvolver esses projetos, tanto em termos de apoio financeiro, não é? Portanto, nós sabemos que a Bolsa oferece a cada um dos empreendedores um apoio de 30 mil escudos mensais durante os 6 meses. O concurso Bolsa Cabo Verde Digital está aberto a todos os jovens de até 25 anos e já podem fazer as suas inscrições no portal do programa Cabo Verde Digital. A candidatura é feita completamente online, através do portal da Cabo Verde Digital, www.digital.cv.
No portal irão encontrar, portanto, na área dos programas, o programa Bolsa Cabo Verde Digital, e ali tem o formulário onde deverão preencher as suas candidaturas. Aqui, no processo de candidatura, o segredo é precisamente conseguirem externalizar aquilo que é o projeto, não é? E nós sabemos que uma das dificuldades que as equipas têm, ou os empreendedores têm, é precisamente externalizar aquilo que lhes vão na cabeça, não é? Às vezes temos uma ideia espetacular dentro da nossa cabeça, mas não conseguimos colocá-lo em apenas algumas linhas de forma perceptível e que seja convencente. A sessão de esclarecimento da segunda edição do concurso Bolsa Cabo Verde Digital contou com o testemunho de 2 estudantes da Unipiaget, Larissa Monteiro e Bruna Nunes, que foram beneficiadas na primeira edição do programa. E para o encerramento do evento, os estudantes presenciaram uma conversa aberta sobre o voluntariado e o associativismo, momento para refletir sobre a importância dos trabalhos voluntários para o desenvolvimento do país, que, segundo diz o presidente da ISEC, o voluntariado em Cabo Verde tem uma relação muito negativa com os jovens. Eu acho que para Cabo Verde, pelo menos daquilo que eu tenho visto, estou aqui já há 1 ano e 4 meses, acho que falta muito essa questão do jovem poder participar de atividades que o incomodam, certo? Porque todo jovem, por exemplo, quando tu perguntas o que é que te incomoda, ele sabe, mas ele não quer fazer nada sobre isso, então a relação é meio que negativa, mesmo que a gente saiba o que deve fazer, mas não tomamos uma ação para isso. Então eu acho que a relação diria que é essa mesmo negativa, em vez de somente ficarmos a reclamar que não, estamos já com a subode, que as crianças não estudam, não aprendem na escola, então podemos, de uma certa forma, criar uma turminha, em casa, por exemplo, que é dar aulas a 2, 3 crianças, depois as 2 transformam-se numa escola comunitária, depois transformam num centro nacional, num centro regional, é assim que as grandes organizações começaram, certo? Por sua vez, o presidente da JPAI adianta que precisam ser tomadas algumas medidas para impulsionar o voluntariado em Cabo Verde, principalmente no seio da juventude. Uma das formas de colmatar essa falha é criando incentivos, e essa lei que eu me referi, que é o decreto 12 de 2012, é um decreto-lei que criava o Corpo Nacional de Voluntariado, e havia uma série de incentivos, por exemplo, descontos em matéria de formação profissional, descontos nas livrarias, no ginásio ou mesmo em transportes públicos. É uma forma também de incentivar aquele que pratica o voluntariado. E há outras formas que podem ser aplicadas, nomeadamente até as próprias universidades ou as próprias empresas podem criar estímulos aos seus profissionais que estão aí no dia a dia para dedicarem um pouco da sua hora para o voluntariado e com isso receberem algum estímulo internamente. Por exemplo, a universidade pode desafiar os alunos a dedicarem parte do seu tempo a fazer trabalho universidade pela universidade, em contrapartida de um desconto, por exemplo, na propina. Pode ser uma forma de trazer os estudantes, nesse caso, a praticarem esse voluntariado. Veja, como eu disse na palestra, que Cabo Verde tem cerca de 600 mil habitantes. Se de 600 mil habitantes, cada um dedicar 1 hora da semana ou por mês ao voluntariado, teríamos certamente muitas horas em prol da nossa comunidade. Ainda no mês de março, o Gabinete de Formação Permanente da Unipiaget fez o encerramento da 4ª edição da Formação Pedagógica Inicial de Formadores, uma edição dirigida exclusivamente aos colaboradores da Agência Nacional de Água e Saneamento. O encerramento da 4ª edição da Formação Pedagógica Inicial de Formadores, destinada exclusivamente aos colaboradores da Agência Nacional de Água e Saneamento, teve lugar esta quinta-feira, 25 de março, numa cerimónia com formandos, formadores e representantes das 2 instituições, a Unipiaget e a Agência Nacional de Água e Saneamento. O evento, que serviu também para o balanço das atividades, conforme diz a coordenadora do Gabinete de Formação Permanente. A formação pedagógica inicial de formadores penso que alcançou as expectativas dos formandos. Os formandos adoraram, tiveram uma performance muito elevada nesta formação.
gostaram da formação e, de acordo com a sessão de encerramento, a formação cumpriu as expectativas iniciais que eles tiveram em relação a essa formação. Na verdade, cumpriu e superou as expectativas. Uma edição diferente, segundo esta formadora, mas que a surpreendeu pela positiva. Esta formação foi diferente porque nós já estamos acostumados com um público muito mais diversificado, então esta formação foi só para o público da ANAS, mas foi muito bom, apesar do público ser pequeno, foram só 10 formandos, mas são muito dinâmicos, são pessoas que já têm muita experiência, então foi um momento de partilha de experiência, de conhecimento. Foram 100 horas de formação como sempre, mas correu muito bem e que tiraram daqui lições e aprendizados que vão levar para a vida toda. O ato de encerramento da 4ª edição da Formação Pedagógica Inicial de Formadores permitiu também que os formandos contribuíram com as suas avaliações para a referida formação, que é caracterizada por uma das formações mais consolidadas da Unipiaget de Cabo Verde. Uma avaliação extremamente importante, porque efetivamente quando fui selecionado para participar nessa formação, eu questionei-me algumas questões. Efetivamente hoje cheguei ao fim, depois de 100 horas de formação, saio daqui muito mais bem capacitado para efetivamente administrar sessões de formação na minha comunidade e também no meu serviço. Esta formação foi mais uma valia profissional para mim e ela irá contribuir seriamente para o desenvolvimento da população que eu trabalho com ele, mas também para o desenvolvimento de Cabo Verde, porque quanto mais temos técnicos capacitados, técnicos com capacidade de administrar e partilhar, mais sairá a ganhar o país. Por sua vez, o presidente da Agência Nacional de Água e Saneamento ressaltou a importância desta formação para que os colaboradores da ANAS possam responder às demandas e às dificuldades do setor. Essa formação veio na sequência de várias outras formações que nós estamos a fazer, porque a água, como um bem escasso, normalmente gera conflitos no seu uso. Você tem uso no consumo doméstico, uso na indústria, na agricultura, na economia de uma forma geral, até no recreio, na recreação. Por ser um bem escasso, normalmente gera conflitos. Esses formadores vão nos ajudar a prever e a fazer a gestão desses conflitos entre os agricultores, entre os industriais e outros utentes da água. Miguel da Moura sublinhou ainda a possibilidade de realização de novas parcerias nas áreas de investigação científica, no que tange água e saneamento. A Liga das Associações das Universidades de Santiago, em parceria com a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, realizaram uma conferência sobre a juventude e a participação na política. A Unipiaget de Cabo Verde acolheu nesta quarta-feira, 17 de março de 2021, no auditório Almeida Santos, uma conferência organizada pela Liga das Associações Universitárias de Santiago com o propósito de despertar nos jovens uma maior consciencialização no que tange à participação política em Cabo Verde. Contou com 2 painéis. A conferência iniciou com um discurso de boas-vindas proferido pelo presidente da LAUS, Liga das Associações Universitárias de Santiago, que ressaltou a importância dos jovens universitários serem cidadãos ativos quando se fala da vida política. O conselho que eu deixo aos jovens universitários e aos jovens no geral é que tentem participar não só da política, mas também das associações comunitárias e estudantis dentro das universidades, fazendo colaboração, servindo da melhor forma que nós conseguimos, também ajudando nas associações comunitárias, fazendo política para o associativismo comunitário. Também deixo um apelo aos jovens que tentem estar mais engajados em tudo que tem a ver com o processo de desenvolvimento do país. Também deixou bem claro que foi uma grande iniciativa juntar-se à Unipiaget, especificando da melhor forma onde surgiu a ideia de promover uma conferência que abrange os jovens universitários. A ideia de fazer essa conferência surgiu a partir de uma reunião que nós tivemos com a Comissão Nacional de Eleições, mais concretamente com o Departamento de Educação Cívica e Eleitoral da CNE. Então eles nos colocaram esse problema de que há uma taxa de abstenção alta por parte dos jovens universitários e também dos jovens cabo-verdianos no geral nas eleições, tanto legislativas como presidenciais. Então, desse contato que nós tivemos com eles, decidimos fazer essa conferência com o intuito de apelar ao voto por parte dos jovens universitários e também uma participação mais ativa na política por parte desse extrato da Câmara Juvenil.
Para a abertura oficial da Conferência Juventude e Participação Política, foi realizado uma conversa aberta com o painel que abordou o tema Participação Política e Eleições. Participar como, porquê e para quê. Contou com a participação da docente e provedora dos estudantes da Unipiaget, Sra. Madeleine Jesus, que fez a moderação ao lado dos oradores, ambos professores universitários. Começando com o docente Dr. Heidi Lima, do Instituto das Ciências Jurídicas e Sociais, uma forma de demonstrar a importância da aposta dos jovens na vida política. Os jovens devem ser rebeldes e submissos à política, diz Heidi Lima. O evento também contou com a presença da oradora, doutora Euridice Monteiro, da UniCV. É uma grande iniciativa esse evento realizado pela LAUS, justamente porque é um evento organizado por jovens para jovens e que ajuda a incentivar e a promover esse debate, essa meditação sobre a participação de jovens na política, nas atividades políticas, no exercício sobretudo dos direitos cívicos e políticos. Isto é de extrema importância na realização da democracia. Portanto, eu saúdo a LAUS e que continuem a realizar mais eventos que interessam os jovens e que interessam o país. Em democracia, uma coisa importante é termos opções e direito de escolha. E quando não temos esse direito, sentimos sufocados. E os jovens não gostam de serem sufocados, salientou Euridice Monteiro. Há muitos jovens ativos em diferentes instâncias, quer a nível da participação política formal, quer junto de organizações sociais, comunitárias, estudantis. Isso é muito importante porque essas organizações acabam por proporcionar aos jovens ferramentas importantes para a participação política. Então os jovens devem participar na política, mas não apenas, portanto, no que se refere ao voto, devem participar das diferentes formas e devem incentivar outros jovens também a participarem. O segundo painel abordou o tema alienação política e eleitoral, bases sociais, económicos e altitudinais, como combater. Contou com a participação do coordenador de Serviço de Ação Social da Universidade de Cabo Verde, Sr. Adilson Neto, que fez a moderação ao lado dos oradores, Dr. Henrique Varela, que é sociólogo e professor universitário da UniCV, e Emanuel Souza. O encerramento do segundo painel da conferência contou com um momento cultural, apresentado pelo jovem artista Psycho NFM. O último momento do evento foi reservado à ginástica aeróbica, proposto pelo Danielson Mendes, antigo aluno da UniCV, pretendendo proporcionar um pequeno momento da execução de exercícios de ginástica para relaxar. O encerramento do evento esteve a cargo do reitor da Unipiaget, professor Dr. Vladimir Zmaniak, que ressaltou a importância da iniciativa da LAUS para a concretização da Conferência sobre a Juventude e Participação Política, no auditório da Unipiaget. A aluna de enfermagem da Unipiaget, que esteve presente na conferência, deixou o seu depoimento, conforme a mostrar as vantagens adquiridas ao participar do evento e motivando os seus colegas a serem ativos na política. Então, a vantagem ao participar nessa conferência foi esclarecer a participação dos jovens na vida política, então não simplesmente esclarecer, mas ver o porquê da consciencialização dos jovens ao votar, não simplesmente ir votando e somente. Analisar através do microscópio, identificar tipos sanguíneos e realizar experiências científicas foram alguns dos feitos realizados pelos estudantes dos cursos de Análises Clínicas e Saúde Pública da Unipiaget durante uma atividade académica realizada pela Escola Secundária de Salineiro. O objetivo da atividade é levar até os estudantes de 7º ao 12º ano demonstrações e informações relativas aos cursos nas áreas de Ciências e Tecnologias. A Unipiaget de Cabo Verde participou no dia 26 de março numa atividade académica realizada pela Escola Secundária de Salineiro, com a participação dos estudantes do 3º ano do curso de Análises Clínicas e Saúde Pública. A atividade realizada pelo Grupo Disciplinar de Física e Química do Complexo Educativo de Salineiro tem como objetivo incutir nos estudantes o gosto pela disciplina Física e Química e complementar a teoria trabalhada na sala com a prática através de atividades, experiências e jogos pedagógicos. Essa atividade é ser realizada no âmbito do grupo disciplinar de Físico-Química e com o objetivo de incutir na menina aquele gosto pela ciência. A
A atividade, que trouxe como lema aprender física e química brincando, despertou nos estudantes a curiosidade pela área e a oportunidade para conhecerem os seus tipos sanguíneos. Compreendemos que você já recebe o tipo de sanguíneo, se é A ou se B, se é positivo ou se é negativo. Também compreendemos que o osso é formado para cálcio. Compreendemos que o sangue está negativo ou positivo. Compreende também a mistura de óxido, fica na dose objeto fica o cor. O coordenador do curso de Análises Clínicas e Saúde Pública da UniPiaget diz que as demonstrações e trocas de experiências é uma maneira interessante para que os estudantes possam conhecer um pouco mais a nível dos laboratórios da física e da química. Bom, a iniciativa ali é interessante, dá que se convidar, portanto, a escola de disciplinar convidar para bem fazer algumas atividades científico-pedagógicas, né, relacionadas com algumas experiências na área de biologia, na área da relação mais com o laboratório clínico, com alunos, de forma que não está, digamos, algumas experiências relativamente simples que dá para explicar nisso, para entender na essência aquilo que não está fazendo a nível de laboratório e também para aguçar um bocadinho de curiosidade sobre o mundo biológico, principalmente aquele mundo microbiológico que é mais difícil de hoje. A UniPiaget de Cabo Verde, que possui vários laboratórios equipados nas áreas de ciências e tecnologias, proporcionou aos estudantes de Salineiro sessão de demonstração, nomeadamente o uso do telescópio, análise do grupo sanguíneo e transformações químicas. Na observação do microscópio foi utilizado microscópio e lâminas com alguns tecidos, protozoários e bactérias. Na análise de urina foi utilizado amostras de urina e fitas de reagente e para determinar o grupo sanguíneo foi utilizado lancetas e algodão a álcool e anticorpos. Foi bastante positiva, que os alunos interagiram connosco, fazer perguntas, eles foram curiosos para saber que tipo de equipamentos não usar e maneira que cada experiência funciona. E pode dizer que foi bastante interessante e ouvir o que você pode dizer. Nessa retrospectiva do mês de março no UniPiaget, convidamos-lhe a conhecer o Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da UniPiaget, um grupo criado e desenvolvido por estudantes e docentes desta instituição. Começamos mais uma grande reportagem da UniPiaget aqui na Melhor Opção. Desta vez temos como palavra de ordem o mosquito, uma palavra de origem espanhola com o significado de mosca pequena. O ciclo da vida do mosquito consiste em ovo, larva, pupa e estágios adultos. Os ovos são postos na superfície da água, eclodem em larvas móveis que se alimentam em algas aquáticas e material orgânico. Para saber de tudo isso, é necessário ter-se uma equipa de profissionais que se dedicam a esse estudo. Por isso, na reportagem de hoje vamos conhecer um pouco mais o Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da UniPiaget, o GIDT Piaget. Seguindo os fundamentos do Instituto Piaget, instituição criadora da UniPiaget de Cabo Verde, e entendendo o processo de aprendizagem como um questionamento do mundo, a qual se tem de buscar respostas, o grupo de investigação faz-se necessário para o ensino e produção científica. Em conversa com a coordenadora principal do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da UniPiaget, a doutora Lara Ferreira Gomes nos explica como é que surgiu o grupo. Bueno, el grupo GIDT Piaget surgió hace unos 9 años, en el 2011, a partir de un grupo de profesores de universidades que decidimos que era importante ter investigación en área de salud en la universidad, ya que atentado no existía, digamos, ninguna base creada. Con esa idea, entonces, comenzamos a nos organizar e a prepararnos, falamos con o Ministerio de Saúde. A epidemia de dengue estaba bastante recente, então foi digamos, uma escolha entre todos de começar a investigar em doenças que estão relacionadas com dengue, de doenças que se transmitem por mosquito. Esse grupo iniciou já faz muito tempo, não é? Oficialmente em 2012. E eu lembro da primeira vez quando a professora Lara, a coordenadora, ela veio até mim, não é? Com essa ideia, temos que montar um grupo de investigação, na nossa universidade para
para fazermos investigação, e eu, como na altura estava a terminar, portanto, tinha acabado de terminar a licenciatura, e a ideia me pareceu muito interessante, porque é uma coisa que sempre quis, estar na ciência, e então a Lara veio com essa ideia e disse, por que não? Então vamos sentar e montar esse grupo. Ou seja, estou juntamente com a professora Lara na gênese do grupo desde o início. Estou aqui desde o ano 2016, sou a professora mais recente. A motivação pela qual faço parte do grupo é precisamente a política, a missão e a visão que o grupo tem. Porquê? Porque um dos principais objetivos do grupo é inserir os alunos na vida da investigação científica. E eu, quando regressei do curso, também estava à procura de grupos com essa visão, com essa política, que quisessem alavancar a ciência em Cabo Verde. Então encontrei no grupo o aconchego, a motivação, a força para contribuir para a investigação científica aqui em Cabo Verde. Com essa ideia começamos a trabalhar nessa área. O grupo é mais abrangente, por isso se chama Grupo em Doenças Tropicais, para poder estudar qualquer tipo de doença infecto-contagiosa que acontece normalmente em lugares de clima tropical ou neotropical, mas a realidade é que, ao final, esta linha, a nossa linha, digamos, norteadora com a que estamos a trabalhar desde então. Em 2012, o grupo foi criado como uma entidade dentro da universidade, com seus estatutos. Se fez a primeira chamada dos estudantes do grupo, estudantes de área de saúde, de curso de saúde, e começamos a trabalhar. Fizemos contato com grupos fora e dentro do país, escrevimos projetos, tivemos a sorte de que os projetos foram concedidos e assim arrancamos. Lá pelo 2012, digamos, foi oficialmente a abertura do grupo. Primeiro, pronto, a introdução ao mundo da investigação, da ciência, investigação propriamente dita, não é? Na altura, quando o grupo foi montado, era dos poucos, se não o único grupo realmente dedicado somente à investigação numa universidade em Cabo Verde. Posteriormente, né, participando dos trabalhos, ganhando mais, digamos, traquejo na área da investigação, e posteriormente, em 2000 e 2012, né, vi o grupo de investigação, consegui uma bolsa de mestrado para fazer o meu mestrado portanto, na Fiocruz, no Brasil, no Instituto Ageu Magalhães, e filo todo centrado no trabalho do grupo. É todo o trabalho que eu fiz lá, conjuntamente com outro colega, o professor Aires, né, fizemos o trabalho que desenvolvemos lá, era todo centrado no trabalho também que estava a ser desenvolvido aqui em Cabo Verde. Ou seja, o grupo acabou por me dar esse impulso e entrar mesmo a nível do mestrado, e posteriormente influenciou mesmo o tema de doutoramento que estou a terminar nesse momento. O desenvolvimento do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais do UniPiaget pretende contribuir para o estabelecimento e a continuidade da linha de investigação da Universidade de relevância para a saúde pública, por meio da criação de colaboradores. O grupo é importante porque permite inserir os alunos na vida científica. Nós no grupo damos oportunidade para os alunos para participarem em seminário. Através do seminário os alunos conseguem começar a revisar artigos, a interpretar artigos. Os nossos alunos têm a oportunidade de começarem a participar em publicações, participar em formações, workshops. Então são várias as atividades em que os alunos do grupo têm a oportunidade, e o grupo acaba por ser uma mais-valia precisamente por causa disso, porque consegue inserir os alunos na vida científica, dando a eles a bagagem, se calhar, que podia estar a faltar, para que eles podem depois continuar nesse ramo, nessa linha de investigar e contribuir para a ciência aqui em Cabo Verde. Eu entrei nesse grupo para ter mais experiências e conviver com pessoas que têm doutoramento, né, que nos lideram para um trabalho, digamos, científico. Muito interessante, porque aqui no grupo nós temos, além de ter
vários colaboradores, vários professores com interesse, com motivação suficiente para puxar pelo grupo, nós temos também a liberdade, a autonomia de contribuir com o que nós sabemos e também poder tirar desses professores todo o conhecimento que eles têm, toda a mais-valia que eles têm dado para a investigação científica. No grupo trabalhamos e possivelmente com mosquitos, com doenças tropicais, e isso, para além de nos fazer conhecer uma boa parte sobre os mosquitos, e nos ajuda também a ter mais esforço em trabalhar em equipa, em entender em uma colaboração, um trabalho em que você pode comandar e às vezes ser um subordinado, digamos assim, porque aí nós aprendemos a seguir regras e a engajar mesmo e a dar todo o nosso esforço para realizar um trabalho que pode vir a ser um documento científico. Primeiro conseguimos a identificação, por exemplo, de uma resistência, uma resistência branda, né? Mas acabávamos pela primeira vez mostrar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da Zika e da dengue, aqui em Cabo Verde, acabamos por demonstrar que havia já uma pequena resistência a inseticidas. Isso é, portanto, uma informação muito importante para todo o planejamento do controle do mosquito aqui em Cabo Verde. Depois conseguimos também, conjuntamente com esse trabalho, fazer um estudo, se calhar um estudo mais abrangente, feito aqui a nível nacional, da distribuição desse mosquito na ilha de Santiago. Então acabou por ser realmente assim, contribuições interessantes, não só, né, para o grupo, para a universidade, mas também a nível mesmo da ilha de Santiago e do país e de toda a estratégia que portanto, os decisores políticos tiveram que tomar para fazer frente à questão dos vetores de doenças de transmissão vetorial, como o mosquito. Eu sentia que faltava algo sim para me tornar mais engajado na minha área, e aí esse grupo me pareceu como uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento, e aí eu me inscrevi, fui selecionado, né, como a maioria parte dos estudantes da área de saúde, e aí comecei a trabalhar, a fazer os nossos trabalhos de campo, juntamente com a professora Lara, a doutora Lara, e aí você se sente muito melhor engajado, né? Você vai sentir que está a fazer parte dessa universidade, assim, e isso dá uma motivação. E aí, juntamente com aqueles trabalhos de todos os dias, digamos, ou todas as semanas, e isso é bom para nos tornar focados, né, e persistentes e começar e concluir um projeto. Sou Marga Miquel, licenciada em Biologia da Universidade das Ilhas Baleares, e até o 2014 membro do Laboratório de Zoologia da mesma Universidade das Ilhas Baleares. Entre o 2012 e o 2013 tive o prazer de trabalhar com o grupo de investigação em doenças tropicais da Universidade Jean Piaget. Foram dois projetos de cooperação, o primeiro financiado pela AECID, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, e o segundo financiado pela Oficina de Cooperação para o Desenvolvimento e Solidariedade da Universidade das Ilhas Baleares. O primeiro projeto consistiu em uma capacitação de bioecologia dos vetores e controle vetorial, com relevância no vetor da dengue. Durou 2 semanas e foi dirigido aos alunos que integram o grupo de investigação e aos técnicos de saúde pública de Cabo Verde. Nele foi explicado o propósito do controle vetorial de mosquitos e como ele é desenvolvido no terreno, tomando como exemplo os estudos realizados no Brasil, Maiorca e Cabo Verde. No curso, os participantes coletaram amostras em campo. Eles puderam se familiarizar com todo o material necessário para realizar o controle vetorial e no laboratório aprenderam sobre a morfologia e a taxonomia dos mosquitos.
Lembro que foram 2 semanas muito gratificantes, visto que os participantes do curso demonstraram grande interesse em aprender e assim poder contribuir à melhora da qualidade de vida dos cabo-verdianos. Depois desse primeiro contato, decidimos iniciar um segundo projeto, neste caso foi um projeto de 4 meses, onde trabalhamos com o Ministério de Saúde Pública de Cabo Verde e tivemos o apoio logístico e humano do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Universidade de Jean Piaget. O objetivo do projeto era verificar a eficácia do TMFOS, que é um larvicida químico utilizado de maneira rutinária em Cabo Verde, frente ao BTI, que é um larvicida biológico utilizado no controle vectorial. Neste projeto foram mapeados criadores do mosquito na mesma cidade de Praia, recollidas amostras e efetuados testes de eficácia da herbicida, primeiro no laboratório e depois no campo. Durante o período em que estive na praia a fazer este trabalho, tive o apoio do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Universidade de Jean Piaget. A doutora Lara e os seus alunos colaboraram no projeto em todos os níveis e a universidade também nos facilitou a viatura para os trabalhos no campo. Este projeto conseguiu activar a colaboração entre grupos locais, Ministério da Saúde e Universidade de Jean Piaget. Além disso, após o meu retorno à Espanha, o grupo de pesquisas continuou com o trabalho do projeto e, em paralelo, alguns alunos escreveram suas monografias. Por todo ello, quero agradecer a minha colega e amiga, a doutora Lara Ferreiro, por todo o apoio que sempre me deu e a todos os membros do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Universidade de Jean Piaget, meus parabéns e muitos sucessos. Um forte abraço a todos. Olá a todos, meu nome é Denise Camacho, fiz parte do Grupo GIDT-PG desde a sua criação e um dos pontos altos durante o meu percurso no grupo foi o facto de ser escolhida para fazer um estágio no Brasil. Então, o estágio era fruto de uma colaboração entre o GIDT-PG e o Centro de Pesquisa Geo Magalhães, no Pernambuco, Brasil. Nós passamos lá 4 meses, onde aprendemos bastante, aprendemos técnicas que nós não tínhamos a oportunidade de fazer ou de desenvolver em Cabo Verde, e cada uma de nós tínhamos o nosso próprio projeto. Então, o meu projeto era analisar a resistência do mosquito Aedes aegypti aos inseticidas utilizados em Cabo Verde. Os resultados foram bastante interessantes e posteriormente foram publicados. Um outro ponto importante durante o meu percurso no GIDT foi o facto de representar a professora Lara no Campus África, que era um seminário que acontecia durante um seminário barra workshop que acontecia durante 3 semanas nas Ilhas Canárias com pessoas de Cabo Verde, de Canárias e também do Senegal. Lá nós aprendemos também bastante, convivemos com pessoas que tinham experiências diversificadas, então, e também ajudou-nos também a enriquecer o nosso network. Também durante o grupo nós tivemos a oportunidade de em Cabo Verde ter workshops e seminários com pessoas que vinham da Espanha, do Brasil, então, e nós também tivemos reconhecimentos a nível da universidade. Fomos também certificados como estudantes investigadores pela Universidade de Jean Piaget de Cabo Verde, e alguns dos seminários e cursos que nós tínhamos, que nós fizemos com o GIDT foram usados como créditos. Então, o meu percurso no GIDT ajudou bastante para um enriquecimento no meu currículo. Foi no GIDT que nós começamos a aprender a pensar cientificamente, a fazer perguntas de forma científica e principalmente começar a levantar hipóteses. Então, foi onde nós começamos a fomentar esse nosso gosto pela pesquisa. Então,
Nós temos muito para agradecer à professora Lara pela sua resiliência em querer e força de vontade, por sempre estar a puxar por nós, por sempre, por nunca desistir do grupo. E hoje eu sei que muita coisa que eu consegui durante o meu percurso académico foi por causa do GIDT. Foi por causa dos workshops que nós tivemos no GIDT, foi por causa dos seminários e toda essa experiência que aconteceu durante o GIDT. Por isso, muito obrigada à professora Lara, muito obrigada ao grupo, à universidade por apoiar o GIDT-PG e por continuar também a apoiar. E é isso. Então, muito obrigada. O grupo parece pequeno, parece um projeto pequeno, mas podemos e já publicamos artigos científicos e isso é um benefício para quem está aí ainda num progresso, né, de fazer a licenciatura. Isso é muito bom, isso nos ajuda a focar mais nos estudos e a nos crescer melhor como profissionais. O grupo, desde sua criação, normalmente tem uma forma de funcionamento que consiste em cada ano fazer uma chamada de estudantes, aberto para qualquer estudante da área de saúde a partir do segundo ano. Depois nós fazemos reuniões mensais, nas que fazemos a apresentação de seminários, é decir, algum artigo científico em inglês de interesse na área que trabalhamos. Então os estudantes têm que, digamos, aprender a ler literatura científica, preparar uma apresentação, discutir, analisar, criticar artigos, não? É uma atividade que normalmente é rotineira. Depois nós temos trabalhos que estão ligados a projetos de investigação, é dizer, quando temos um projeto em aberto com um financiamento, por exemplo, de 2, 3 anos, temos que cumprir uma série de atividades. E depois temos os trabalhos que o grupo normalmente faz, que são trabalhos que fazemos com nossos próprios recursos, como o controle de populações de mosquitos, ensaios de resistência a inseticidas, campanhas também de educação social, participamos nas campanhas de saúde, ensinando as pessoas a identificar os mosquitos, falando sobre métodos de controle. Então temos uma parte que é mais na parte, digamos, social, não? E depois temos uma parte que é mais na parte de investigação aplicada para buscar resultados às doenças transmitidas por mosquito. Eu acredito que a primeira competência para entrar é ser curioso e ter espírito de equipa e gostar de trabalhar. Né? Ter esses pré-requisitos, que são relativamente fáceis, né? Uma vez que o estudante esteja dentro do grupo, ele começa a ganhar diversas competências. Primeiro, ele começa a ter realmente um contacto com aquilo que é a investigação, né? Aquilo que é a produção científica, né? Tanto já seja na apresentação de artigos, de seminários, na participação de encontros científicos que são promovidos pelo grupo, ou então em outras, não só pelo grupo, mas em outras instâncias. O aluno pode ir apresentar trabalhos a nível internacional, tem essa valência. E tudo isso, digamos, ele acaba por aprender ganhar toda essa competência dentro do grupo e pelo seu próprio esforço e pelos trabalhos que desenvolvemos dentro do grupo, acaba por atrair, digamos, acaba por levar com que esse aluno consiga ganhar todas essas competências. Eu acho que o mais importante é eles fazer algo diferente, que não é só a assistência às aulas, e que tentar eles mesmos, pela sua conta, descobrir o que é investigar, não? Que muitas vezes na televisão, quando escuta investigação e investigadores, acha que é algo que está muito longe, não? Mas investigar é algo que está no nosso dia a dia. Então, nós, com o grupo, tentamos motivar os estudantes para eles fazer suas próprias experiências e ver que com um pouco de trabalho que eles façam podem conseguir resultados interessantes para depois ajudar na área da saúde pública nesse tipo de doença. Então, acho que é mais isso, é mais essa motivação, essa possibilidade deles mexer um pouco com investigação, com ciência, e depois vão decidir se na sua vida, após a universidade, eles querem seguir trabalhando nesta área ou não. Sempre há um conceito, né, que
só os cientistas, digamos, de destaque são cientistas, mas qualquer um de nós que fazemos parte de qualquer grupo ou de qualquer projeto em que pesquisamos, fazemos uma pesquisa, um trabalho de campo intensivamente, coletamos dados, isso já nos torna cientistas. Claro que temos que crescer mais, procurar mais, pesquisar mais, mas aí é um bom começo, e trabalhar com pessoas doutoradas, digamos profissionais e pessoas com doutoramento, aí nos desmistifica esse conceito de que só os cientistas fazem trabalho científico, mas qualquer aluno pertencente a uma universidade pode colaborar para um estudo que pode tornar um artigo científico. Olha, eu almejo sucessos para o grupo e também espero que nós tenhamos condições para continuar a levar a missão política do grupo, ou seja, continuar a contribuir para a investigação. Porquê? Porque ultimamente tem sido bastante difícil, dado a situação não só do país, mas também a situação que envolve todas as instituições, tem sido bastante difícil continuar com as nossas atividades. Então, eu espero que futuramente nós possamos ter mais pessoas que entendam a mais-valia do grupo. Eu queria dizer para os outros estudantes pertencentes à área da saúde para ingressar no grupo, pois aí está um momento ou uma oportunidade em que podemos assim engajar num trabalho científico, entrar já numa área de saúde nos torna pesquisadores, e aí como desenvolver, como criar mais ideias, como criar mais conhecimento, desenvolver mais conhecimento, e aí poder se sentir mais à vontade na sua profissão que vais realizar. A mensagem que nós deixamos sempre é que nos venham a conhecer, que é uma possibilidade que está aberta, que o grupo, digamos, somos uma família em la que somos muito diferentes, não temos estudantes que podem ser de enfermagem, podem ser de ciência farmacêutica, de mestrado, professores, mas que na realidade nosso trabalho tem sucesso pelo trabalho de todos. Os estudantes são o motor do grupo, sem eles o grupo não existiria, porque são os que fazem realmente os trabalhos. Então é interessante para eles entrarem nessa dinâmica, de voluntariamente fazer o trabalho, voluntariamente quando queiram eles podem sair e descobrir se eles têm mesmo esse interesse pela ciência que o grupo lhes dá a possibilidade de provar. E estas foram as notícias, os eventos e acontecimentos da UniPiaget durante o mês de março. No próximo mês de abril trazemos mais informações e eventos realizados nesta universidade.